Boa noite, igreja. Só um minutinho para eu abrir aqui. Vamos fazer uma oração? Amém. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e Tua graça. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, para agir no nosso meio, Senhor. Então nós te pedimos, fala aos nossos corações, Senhor. Sopra em nós o Teu Espírito e traz vida, Senhor, traz avivamento, Senhor, traz poder, Senhor, e desperta dons. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nossos corações possam estar atentos à Tua voz, Senhor, que possamos sair daqui transformados, Senhor, pelo Teu Espírito e pelo Teu poder, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de eu fazer a leitura do texto que eu escolhi como base, eu queria compartilhar com vocês uma foto. Não sei se foi possível. Não? Bom, em 2022 eu entreguei no almoxarifado para o chefe do almoxarifado da minha empresa uma folha das que nós usamos para requisição de materiais, né? E engraçado que eu nem me lembrava disso. Mas no campo que existia nesse formulário para que nós escrevêssemos o material que nós queremos, né? Eu escrevi ali que uma vida nova. Entreguei na mão dele. Eu não lembro muito bem qual foram as circunstâncias, né? Não tenho uma lembrança muito vívida desse momento. Mas eu entreguei aquilo na mão dele. E quando foi na semana retrasada, antes mesmo de a gente efetivamente começar o nosso dia de trabalho, esse almoxarife chegou na minha mesa e colocou as mãos no meu ombro e falou assim: o pedido foi entregue, e me devolveu a requisição. Eu não entendi muito, né? E abri a folha e vi lá, janeiro de 2022, o pedido de uma vida nova. E o engraçado é que ele guardou isso por esse tempo todo. De alguma forma aquilo ficou no coração dele. Porque ninguém guarda uma requisição, um formulário corriqueiro por tanto tempo, e eu percebi que aquilo estava na carteira dele desde então. Por que eu estou trazendo isso aqui para nós hoje? Porque muitas vezes no nosso íntimo, no nosso subconsciente, tudo que nós desejamos e de que muitas pessoas desejam é uma vida nova. Uma vida que fosse diferente, uma vida que talvez não tivessem as dores que hoje eu e você possamos ter. E aí a gente busca essa vida nova de muitas formas. Existem aqueles que vão buscar coaches, existem os que vão buscar em filosofias, outros vão buscar até mesmo em religião.
mas dificilmente essas pessoas encontram algum nível de sucesso. Aliás, não encontram. E tudo que você tem é uma sede e uma fome que não passa. É uma frustração que continua. Então, hoje eu quero conversar, hoje eu quero compartilhar sobre vida nova. Queria convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 6. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos à escravidão, à impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, como sempre, sendo bem profundo, ainda mais em Romanos, mas é um texto muito útil para o que nós vamos falar hoje. E eu queria começar meditando com vocês nos primeiros 4 versículos, que afirma: que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 5 de Romanos, ele vinha fazendo um passo a passo da situação do homem, né? Ele detalha desde a situação do pecado, em que o homem estava morto, que estava fraco, distante de Deus, e ele vai percorrendo tudo aquilo que acontece com o homem, desde o momento que ele conhece Jesus, que ele ouve falar de Jesus Cristo, quando ele crê em Jesus Cristo, né, e chega até o ponto da justificação. E essa justificação, ela acontece por causa da obediência de um único homem. Assim como o pecado veio e ele dominou sobre toda a humanidade por causa da desobediência de Adão, agora, por causa da obediência de Jesus Cristo, a gente tem a justificação. E a justificação, ela é uma coisa que acontece instantaneamente na vida do homem. No momento que você crê em Jesus Cristo, você é justificado. Você recebe a justificação, ou seja, todos os seus pecados são deixados para trás. Você nasce de novo, você sai de uma situação de morte e você passa para uma situação de vida, automaticamente. Não existe um processo, não existe um esforço, não existe nenhuma condicional, você apenas recebe. Amém? Amém. Bom. E quando ele fala sobre a situação de morte, a palavra que Paulo está usando, ele está conceituando a ideia de que existe uma separação total entre o corpo e a alma, e também conceitua a ideia de uma morte com relação ao pecado, que diz o seguinte, que você, quando a Bíblia cita a palavra morte, ela está se referindo ao quê? Que o homem ele está distante de Deus, está longe de Deus, afastado de Deus, justamente por causa do pecado. Então, Paulo nesse trecho, ele está conceituando justamente isso quando ele fala que nós fomos sepultados com ele. Cristo morre na cruz e o cristão precisa com ele morrer na cruz, né? E é interessante que existia nessa época uma corrente de pensamento que pensava o seguinte: olha, a graça ela superabundou sobre o pecado, então a gente pode continuar pecando que a graça vai ficar ainda maior. Como se fosse possível a convivência entre o pecado e Deus, né? Então assim, Paulo ele introduz esse conceito de morte na ideia de que, assim como Cristo morreu ali na cruz, nós também precisamos morrer, mas morrer para o pecado, de forma que já não haja uma relação, né, entre eu e o pecado, de forma que eu já não mais consiga conviver com a prática do pecado deliberada e intencional, né? Essa é a ideia da morte. E quando a gente fala sobre o batismo, né, no curso de doutrinas, nós falamos sobre a questão do batismo.
né? E a gente ensina ali que o batismo, ele é muito mais do que um simbolismo. O batismo, ele é literalmente, né, a tipificação do que acontece na vida do cristão quando ele crê em Jesus Cristo. E por isso que a gente fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo precisa desejar o batismo. Porque ali no batismo, né, está simbolizado, está ali tipificado tudo, e testemunhado diante do mundo e das potestades o que aconteceu na minha e na tua vida. Que é justamente o quê? A morte de um velho homem e um ressurgimento de uma nova natureza, de um novo homem, uma nova vida. Então Paulo ele tá apontando para o fim de uma vida e o início de uma nova vida. E às vezes nós não nos damos conta de tudo o que significa essa nova vida no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, nas nossas decisões, nas nossas respostas. É comum você se deparar com pessoas cristãs que às vezes respondem a determinadas situações da mesma maneira do que aquele que não conhece a Jesus responde, demonstrando egoísmo, demonstrando a falta de humildade, demonstrando falta de amor, enfim. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer hoje é: até que ponto essa nova vida tem sido efetiva e real em mim e em você? As pessoas olham para nós e identificam essa nova vida porque essa nova vida ela é diferente. Essa nova vida ela expressa luz, ela expressa amor de Deus, ela expressa misericórdia, ela expressa graça e, acima de tudo, ela precisa expressar salvação. Ela precisa expressar Jesus Cristo. Então, se nós realmente estamos vivendo essa nova vida, a gente não pode, de maneira alguma, continuar vivendo no pecado. Ou seja, eu não posso colocar o pecado debaixo dos meus braços e acariciá-lo como se fosse um animalzinho de estimação inofensivo. O pecado precisa me incomodar, eu preciso ser averso ao pecado, eu preciso lutar contra ele, eu preciso considerá-lo como meu inimigo, eu preciso detestá-lo. E preciso, ao invés disso, viver efetivamente, né? Como diz o texto, remindo o tempo, buscando aquilo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é digno. Se há alguma virtude nisso, isso praticai. Mas o que parece é que a gente recebe uma nova vida e muitas vezes, tem uma nova vida e espera, simplesmente espera que algo aconteça assim como a justificação aconteceu, ou seja, de uma forma automática. Só que essa nova vida ela vem através da santificação. Ela vai acontecer através do relacionamento diário com Cristo. Ela vai acontecer através da leitura da palavra. Ela vai acontecer através do poder do Espírito Santo agindo nos nossos corações. Então, assim, ela não é algo que você vai experimentar se você não
estiver no processo da santificação. A justificação é automática. A santificação, ela é um processo. E processo, ele vai impactar, ele implica em tempo, ele implica em esforço, ele implica em momentos de dores, ele implica no teu interesse, na tua dedicação. É claro, a tua dedicação e o teu interesse não vai valer nada se o Espírito Santo não estiver em você. Mas você só entra nesse processo se você estiver com o Espírito Santo. Porque antes da pessoa do Senhor Jesus e do Espírito Santo fazerem morada em mim e em você, o homem ele é como uma pessoa raquítica e ele tem do seu lado um brutamontes que arrasta ele para onde quer. E essa pessoa é o pecado. Essa pessoa são os desejos da sua carne, essa pessoa é o diabo. Mas quando a pessoa conhece a Jesus, já não mais existe esse domínio sobre essa vida. Porque chega uma pessoa infinitamente maior do que aquele brutamontes e te impede de ser arrastado. Mas ele te leva para perto de Deus. Então, o processo da santificação é essencialmente a nova vida que eu e você precisamos expressar para o mundo. Amém? Romanos 6, 5 a 11. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais seja escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, ainda falando sobre o batismo, essa morte que Cristo sofreu, que foi uma morte tão violenta, uma morte tão cruel, ela precisa ser uma verdade também para nós, né? Eu e você precisamos literalmente nos considerar cravados na cruz, juntamente com Cristo naquele momento. Cristo ali levou sobre si todos os nossos pecados. Então é necessário que eu e você levemos até a cruz todos os nossos pecados. E quando eu falo todos os nossos pecados, eu estou apontando não somente para aquela mentira, para aquela fofoca, para aquele egoísmo, mas eu estou apontando também para as nossas vontades. Eu estou apontando para o nosso orgulho. Eu estou apontando para as nossas razões, para aquilo que eu acho que é certo e que eu não quero muitas vezes abrir mão. Todas essas coisas, tudo o que significa eu, precisa ser levado até a cruz. Porque, de outra forma, não tem como eu ter uma morte parcial com Cristo na cruz. A morte de Cristo não foi parcial. Ele experimentou a morte. E Paulo ele é bem incisivo nisso, que ele fala que ele quer ser participante do sofrimento de Cristo.
Por que ele cita isso? Porque Paulo ele tinha essa consciência. Paulo sabia que precisava levar até a cruz tudo que ele era. Paulo ele tinha tudo para ser uma das maiores figuras no meio do farisaísmo. Ele era a figura mais bem vista ali como sucessor de Gamaliel, que era justamente o maior mestre que tinha na época. E aí Paulo decide levar toda essa fama, toda essa projeção, todo esse futuro brilhante até a cruz. E o que ele recebe em troca? Prisões, açoites, humilhações, pobreza. Paulo trocou tudo isso para morrer com Cristo. E é isso que eu estou tentando trazer aqui. Nova vida não significa necessariamente um mar de rosas. Isso não é o Evangelho. Isso não é o caminho que leva ao céu. Mas o caminho que leva ao céu, ele implica na morte, na cruz. Para que, participando nós da morte de Cristo na cruz, nós possamos também com Ele reviver. E esse processo de morte e ressurreição é justamente a nossa santificação, né? E ela, como eu disse, é um processo. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Agora, indo até a cruz com Ele, inicia-se efetivamente o processo de santificação. E a gente vai sendo transformado de glória em glória. Eu vou fazer uma releitura desse versículo. Vamos sendo transformados de morte em morte. De morte em morte. E às vezes nós tentamos nos negar a essa morte. Relutamos, nos apegamos a coisas que desejamos, a coisas que julgamos certas, mas não largamos isso na cruz. E às vezes são coisas boas, como uma carreira, como o amor de seus pais, como uma família. Às vezes muitas coisas que nós julgamos certas, mas que nos afastam de Deus, nos prendem a valores que são perecíveis, a coisas que passarão, coisas que são efêmeras, e abrimos mão disso por coisas eternas. Então, hoje eu e você precisamos, de uma forma consistente, de uma forma prática, de uma forma verdadeira, viver a morte de Cristo. Viver esse batismo. Viver essa realidade. A gente está perto do fim do ano, né? E todo mundo fala que, um ano novo, uma vida nova. Só que tudo que é entregue em lugar da vida verdadeira, da fonte da água da vida, são falsas promessas, falsas esperanças, naquilo que não pode te trazer a vida.
Então, que eu e você que estamos aqui hoje, nós temos essa vida nova disponível. O que te falta? O que falta a mim? E o que falta para que a gente de verdade se coloque lá na cruz com Cristo? E aí, indo até a cruz, aquele domínio não pode mais existir. Aquele domínio do pecado sobre mim e sobre ti não pode mais acontecer. O que motiva os teus pensamentos? O que motiva as tuas ações? O que conduz os teus pés? O que direciona o teu olhar? O que move o teu coração? É verdadeiramente o Espírito Santo? Ou é o teu coração enganoso, cheio de maldade? Quem tem dominado sobre mim e sobre ti? Essa precisa ser de verdade a nossa vida nova, o domínio do Espírito Santo. Dominados pelo Espírito Santo, o nosso viver vai expressar todos os frutos do Espírito: bondade, benignidade, a alegria, a amabilidade. De forma que as pessoas vão olhar para mim e para ti e vão ver Jesus Cristo. Agora, tudo tem o início aqui, nessa morte. Se não existe a transformação, se não existe a mudança, se não existe em você e em mim o desejo de lutar contra o pecado, o desejo de ser transformado, o desejo de ser uma pessoa parecida cada vez mais com Jesus Cristo, você não está nesse processo. Eu não estou nesse processo. Amém? Amém. E uma vez que a gente não está nesse processo, o que está dominando sobre nós ainda é a lei do pecado. Ou seja, aquela consequência de morte ainda está sobre mim, né? E quando a gente vai até a cruz, quando eu e você nos colocamos com Jesus Cristo na cruz, acontece uma coisa que está em Colossenses 2, versos 12 a 15. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, indo com Cristo na cruz, toda a dívida, toda a expectativa de morte, tudo aquilo fica para trás. E aí eu renasço com Cristo. Só que esse renascimento, essa nova vida, essa transformação, ela passa pela morte. Se a minha vida não expressa essa transformação, novamente, algo de errado não está certo. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser santificado, eu preciso desejar a santificação.
Não, é muito mais do que virmos até a igreja, é muito mais do que participarmos dos eventos, é muito mais do que vir, é viver. É você ter intimidade com Deus, é você ter vida de oração. E às vezes não somos capazes de passar 5 minutos no dia em oração. Às vezes não somos capazes de manter uma rotina de leitura da palavra de Deus. Quem dirá de testemunharmos o poder de Deus? Igreja, nós temos vida nova, nós temos uma nova natureza, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos um chamado e nós temos o próprio Deus vivendo em nós. O apóstolo Paulo fala para que a gente não extingua o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo é impedir a santificação. Porque o nosso Deus, ele não faz nada se nós não deixarmos. Porque ele é um Deus gentil. Ele é um Deus de amor. Ele não é um tirano. Então, se não está acontecendo, adivinha onde está o erro, né? Onde está o óleo? Não seja o óleo. Deixa o Espírito Santo brilhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração. Busque ardentemente isso. Se eu e você cremos em Jesus, precisamos morrer diariamente. Precisamos ir até a cruz dia após dia, até chegar à volta do Senhor Jesus. Versículos 12 a 14. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, não permitam. Isso acaba com aquela desculpinha que a gente adora, né? Ah, quando eu vi já estava lá. Quando eu vi eu já fiz. Eu não consegui nem pensar. Se você não conseguiu nem pensar, porque você está dominado. E o texto diz: não permitam que o pecado continue dominando. Repito, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Então há em mim o poder de lutar e vencer sobre o pecado. Hoje eu posso dizer não à vontade da minha carne. Hoje eu posso dizer não à vontade do diabo. Hoje eu posso dizer não aos meus desejos. Não permitam. Isso significa que você deliberadamente precisa escolher a vontade de Deus. É você, sou eu. O Espírito Santo habita em nós. O poder está disponível. A obra está aguardando para ser feita. Então nós precisamos não permitir. Nós precisamos pegar os nossos membros e oferecer diante de Deus. Assim como antigamente oferecíamos ao pecado. A palavra fala que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, o nosso culto não é isso aqui. Isso aqui é uma reunião.
O nosso culto é a nossa morte diária na cruz. São os nossos atos de obediência. Essa é a nossa adoração. E essa é a nossa verdadeira forma de louvor. É muito bom termos música, é muito bom termos hinos, mas se não existe a obediência, tudo é vazio. Se não existe a decisão de seguir a vontade de Deus, tudo não tem valor. A adoração e o louvor, ela é baseada, ela é fundada em cima da pedra da obediência, que é o verdadeiro amor a Deus. Então, novamente, não permitam, obedeçam. Carregue-se a si mesmo até a cruz. Levante todos os dias de manhã e fale: hoje eu estou indo para a cruz. Hoje eu vou caminhar até a cruz. Porque é essa caminhada que é verdadeiramente a vida cristã. Isso é carregar a sua própria cruz. Isso é vida. A gente vai seguir, eu vou ser um pouco mais rápido, até o versículo 15 a 19, que diz assim: porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os seus membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. E olha que interessante. A gente fala sobre a escravidão do pecado. Só que Paulo aqui também está falando sobre escravidão à justiça. Você já parou para se colocar sob essa figura? Ou seja, na condição de um escravo da justiça? O escravo, ele não tem vontade. O escravo, ele não tem direito. O escravo não é digno de elogio. O escravo apenas deve obedecer. Só que essa escravidão da justiça, ela é diferente da escravidão do pecado. Porque a escravidão do pecado, ela traz consigo a recompensa da morte. Só que a escravidão à justiça, ela traz a recompensa da vida eterna. E no fim das contas, a escravidão da justiça, ela é uma escravidão à liberdade. Porque você fica livre das algemas do pecado. Você rompe com a sentença de morte. E você ganha um direito de filho. Você ganha vida. Você ganha o direito de escolher. Escolher o quê? Entre a morte e a vida. Muitas pessoas se colocam distantes da salvação porque falam que mas vai ser um conjunto de regras. Não isso, não aquilo, não pode, não toque, não veja. Só que na verdade essas regras são todas as algemas sendo quebradas da tua alma. O jugo do Senhor, o fardo do Senhor, ele é leve. O fardo da vida de santidade é justiça, paz e alegria. Então, se hoje eu e você queremos uma vida nova, tudo que temos a fazer é entrar e buscar
efetivamente o processo da santidade, o dia a dia da santificação, um encontro diário com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Você precisa desejar morrer diariamente. Romanos 7, 22 a 25. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Como eu disse no começo, é um processo que vai te trazer dores, luta. Mas assim como Paulo, lute diariamente contra aquilo que a tua mente e o teu corpo querem fazer para ceder à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro poder de Deus de salvação. A transformação da minha vida, a transformação do meu coração, a transformação de tudo o que eu sou. E para que isso aconteça, eu preciso levar até a cruz. Eu preciso entregar isso a Deus. Você é capaz de fazer hoje a oração de Paulo, em desejar ser participante dos sofrimentos de Cristo? De levar até a cruz todo o seu direito, toda a sua vontade, e perguntar: o que é a tua vontade? Deixe a tua vida na cruz e traga para dentro de si a vida de Jesus Cristo. E você vai experimentar essa vida nova que eu e você tantos desejamos, né? Eu vou encerrar com o último trecho, que diz do versículo 20 em diante, que fala: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então as coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolha, igreja, a vida eterna. Escolha a vida de escravidão à liberdade. Seja um escravo da justiça. Seja transformado. Seja liberto dos seus próprios desejos. Morra na cruz, né? E você vai experimentar a vida eterna hoje, aqui. E o mundo vai vê-lo de Cristo brilhando em você e em mim. E como diz o texto de Isaías, que fala que na escuridão raiou a luz, a sua vida vai refletir essa luz para esse mundo perdido. E o reino de Deus vai ser expandido. Vidas serão salvas. Vidas serão transformadas assim como a tua. E lá no céu, tantos como a areia da praia, nos encontraremos lá. Como eu desejo isso. Nosso coração precisa arder por isso. Então tudo que nós entregarmos hoje não há de ser nada comparado com aquilo que está adiante. Amém. Pense nisso e viva bem. Pratique
e viva eternamente. Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxe tão grande salvação, Senhor. Tu nos trouxe tão grande vida. Ah, Deus. Eu clamo hoje, Senhor. Vem, Senhor, e faz em nós, Senhor, essa obra que Tu começou, Senhor. Aperfeiçoa, Pai. Levanta-nos, Senhor, como igreja. Deus, que a luz brilhe, Senhor, através de nossas vidas, Senhor, a Tua luz, Pai, para que o mundo veja e para que vidas sejam salvas, Senhor, para que vidas sejam transformadas, Senhor. Nós queremos e desejamos, Senhor, ver a Tua casa, Senhor, como ela deve ser, Senhor, um lugar de salvação, Senhor. Nós clamamos por vidas nesse lugar, Senhor. Senhor, move os corações, Senhor, dos nossos vizinhos. Move os corações, Senhor, das pessoas com quem nós andamos todos os dias, Senhor. Através, Senhor, da Tua luz, Senhor, brilha em nós, Deus, e que eles sejam, Senhor, transformados também. Nós clamamos por salvação, Senhor. Nós clamamos por vidas transformadas, por vidas cheias do Teu Espírito, Senhor, vidas libertas do poder do pecado, vidas, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo. Usa-nos, Deus, usa-nos, Deus, não porque somos melhores, não porque sejamos dignos, Senhor, mas porque a Tua misericórdia está sobre nós, porque fomos alcançados com a Tua graça, Senhor. Então, santifica-nos, Deus. Nos leva, Senhor, a uma vida de santidade. Senhor, muda os nossos corações e nos transforma. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus.